Meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Hoje é dia 12 de outubro de 2015. Eu parei aqui os meus belíssimos 10 minutos com o Senhor nessa manhã de quinta-feira. E Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus é maravilhoso. Deus é bom. Que pecado, meus amados, porque muitos não conhecem a bondade, a justiça e a realidade dos atos de Deus. Que pena que muitas pessoas não conseguem enxergar como que a vida é de verdade. As pessoas, elas estão enclausuradas nelas mesmas, com seus desejos, com seus pecados, com as suas culturas. Aquilo que é ensinado, muitos retêm e basta. A sociedade humana é preguiçosa, porque tudo que é ensinado eles engolem e aceitam calados. Como que o comodismo, como que o deixar a água ir pelo seu curso foi criando e gerando pessoas acomodadas. E o negócio é tão sutil, é tão profundo, que a gente vê doutores cheios de engano, sem saber que estão tão enganados, e levando multidões ao engano com eles. Doutores religiosos, doutores na área da ciência, doutores na área da política, doutores na área do show business. Tem muita gente, meus amados, que estão fazendo tudo errado, ensinando tudo errado, achando que está certo e faz de boa intenção. Infelizmente, o mundo jaz no maligno. E a cada dia que você ouve a Deus, lê a palavra de Deus, vê as coisas de Deus, como elas são transparentes aos olhos dos santos, você vê como que está bagunçada a terra. Meus irmãos, esse mundo está tão perdido, meus irmãos, está tão perdido. Por causa da falta de conhecimento, por causa da comodidade, por causa da preguiça de pensar das pessoas. E a gente não pode levar isso para o ignorante, pelo pobre, que nunca teve escola, que nunca pôde fazer nada e cresceu na ignorância, talvez não sabe falar, não sabe escrever, não sabe nem ler. É muito fácil botar o dedo, apontar para esse tipo de pessoa e falar: aquele ali sabe nada da vida. E aí você pega um que cresceu em berço de ouro, rico, teve as melhores escolas, os melhores estudos, teve tudo e muito mais do que um ser humano pode desejar, e tem cometido besteira atrás de besteira sem ter noção daquilo que está fazendo. E às vezes o pobre lá, analfabeto, na sua pobreza, na sua simplicidade, consegue ouvir a voz de Deus. Consegue falar: oi, quem sabe isso que eu estou aprendendo aqui tem valor para a minha vida. Ou o rico, enfim, tudo parte, meus irmãos, do coração. Tudo parte do coração. Eu, a cada dia que passa, vocês não têm ideia do quanto eu consigo entender a lógica de Deus, que vê a situação clara diante dos olhos dele e tem a sua justiça justa para julgar o homem. Eu quero ler com vocês Ezequiel, o capítulo 18 todo. Aqui está sendo falado para o povo de Israel, mas eu sublinhei as coisas que cabem para nós. E eu quero que vocês, em nome de Jesus, entendam comigo como que Deus é. Vocês vão ver nesse texto a mesma
o mesmo assunto se repetindo no mínimo 3 vezes, para vocês verem a insistência de Deus em tentar explicar para o povo a coisa. Você vai literalmente ver Deus insistindo em explicar. Aqui você vê praticamente o Criador de todas as coisas. Glória, glória e glória, repleto de glória, de eternidade, de vida. O ser mais precioso, o ser mais lindo que poderia existir, o top, o ápice da criação, chamada Deus. A vida em si mesmo nasceu dele. Tentando explicar, literalmente tentando explicar para as pessoas como que funciona o juízo e a bênção de Deus. Então, a responsabilidade é pessoal. Naquele tempo, ali em Israel, pelo que a gente entende, se acreditava que se o pai praticasse um pecado, o filho pagava para o pai e o pai saía ileso. Basicamente era a ideia. Deus vira para Ezequiel e fala o seguinte: veio a mim, Ezequiel, a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós? Vós, que acerca da terra de Israel, proferis esse provérbio dizendo: os pais comerão as uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, jamais direis esse provérbio em Israel, porque eis que todas as almas são minhas. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. E agora, meus irmãos, Deus começa a explicar. Deus começa a dar os detalhes. Deus não é um Deus que fala só no ar e você tem que tentar adivinhar aquilo que Ele quer te fazer entender para você tentar acertar. Não. Deus, Ele é claro, Ele é rasgado, Ele é preciso. Ele é incisivo naquilo que Ele precisa te fazer entender. Quem escuta a palavra de Deus, mas escuta, não ouve, porque ouvir, eu ouço tudo que está ao meu redor. Eu ouço um barulho, eu ouço uma música, eu ouço o som de um carro, eu ouço qualquer coisa. Mas escutar é pegar aquilo que você está recebendo no seu ouvido e fazer com que aquilo chegue até a sua alma, até o seu ponto central de entendimento, de gerenciamento do certo e do errado na sua vida, na sua consciência. A nossa existência, a nossa alma, ela é muito complexa e ela tem a capacidade, em nome de Jesus, ela tem a capacidade de analisar os fatos, as coisas, o que ela recebe, até que ponto vale, até que ponto não vale. Principalmente se você amadurece como pessoa. Se você consegue receber ensinamento, cultura de Deus, no caso, porque você pode ir para uma universidade, você pode crescer tendo cursos de tantas coisas, você pode ser um poliglota, mas pode ser um completo estúpido ignorante. Estúpido, é um palavrão? Não. O estúpido, ele caminha sem freio. O estúpido, ele caminha até bater com a cara na parede e morrer. Vocês já viram aquela conversa que o cavalo, se ele não tiver como se chama, arreio, como é que se chama aquele negócio que eles põem no cavalo para controlar o cavalo? E eles põem uma viseira no cavalo para ele olhar só para frente. Quer dizer, o cavalo, se ele tem aquilo, ele vai só naquele ritmo ali. É de acordo, eu não entendo como é que se galopa, mas o pouquinho que eu percebi é isso.
Eles colocam a viseira no cavalo. Então ele não consegue decidir para que lado ele vai. Porque ele só pode caminhar aonde ele vê. Então se a viseira mostra para ele só o caminho na frente dele, seja bom ou não, ele só pode ir por ali. Ali é aquele que galopa, dá uma chicotada nele. Para ele não sofrer tanto, ele obedece. Então ele é comandado. Então o estúpido, ele é assim. O estúpido, ele galopa, ele galopa, ele galopa, ele galopa, ele galopa, só olhando para o próprio caminho que ele cresceu na vida, que ele entendeu, que ele edificou para si mesmo. Não adianta você falar, olha, isso está errado, tira essa viseira. Ele vai e bum, um dia ele se arrebenta. Então, estúpido e ignorante. Ignorante porque não sabe. E estúpido porque tem a impetuosidade de seguir do mesmo jeito aquele caminho. Independente se é caminho de vida ou de morte, ele vai. Ele não pensa fora daquilo que a viseira mostra para ele. Ele não pensa a 360 graus, ele pensa só ao ângulo reto. Vai, babá, e bum. Então Deus, ele nos explica. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Peraí, tão certo como eu, Deus, vivo, jamais direis esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas... Por que Deus aqui deu atenção ao foco alma? Porque é na alma que nasce o desejo, a consciência, os sentimentos, a raiva, a alegria, a ira, as emoções, as decisões. É na alma que a pessoa se apaixona por algo, ama algo na vida ou odeia algo na vida. São sentimentos que a alma produz, que a própria alma decide o que ela quer ou não. Não é só um discurso do sentir, mas é um discurso do sentir, e aí você pegar aquele sentimento, analisar ele, a ótica de Deus, e então você decidir, esse sentimento é bom e eu vou investir nele, eu vou crescer nele, ou esse sentimento me leva para a morte, então eu preciso extirpar, tirar ele da minha vida, combater isso, vencer, levantar e começar de novo. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo justiça, agora Deus no versículo 5 do capítulo 18 de Ezequiel, ele começa a destrinchar os detalhes daquilo que a alma que peca ou não peca produz. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça. Se você é uma pessoa justa, meu irmão, você engloba praticamente 100% dos seus atos. A justiça, ela te dá base para tudo na vida. Eu tô indo na piscina e aqui funciona assim, você paga, onde eu tô indo, né? Ou você paga antes ou você paga no dia que vai. Foi colocado assim que eles fazem. Exatamente por causa de esse medo de o povo não pagar. Funciona assim. Então, quando eu fui na piscina, o moço escreve, né, a data e põe um carimbo e ele te libera para ir na piscina. No meu caso, no primeiro dia que ele foi, eu falei com ele que eu não posso pagar no momento. Eu preciso esperar uns dias porque eu tô sem dinheiro, o dinheiro vai chegar, né, para mim. Aí, ok, foi aceito o meu caso, porque eu conheço o pessoal e tal. Ok, são todos cristãos ali, o patrão do local onde eu vou, ele sabe que eu sou cristã. Ok. Aquele moço da piscina, ele tinha que escrever para pagar, né? Em cada dia que eu vou, ele tinha que escrever para pagar, para pagar, para pagar. Para entender que no dia que eu fosse acertar as contas, ele conta quantos quadradinhos lá ele marcou que eu tinha que pagar. E ali eu pago. Ele escreveu só no primeiro dia. E nos outros dias que eu fui, ele não escreveu nada. Quer dizer, se eu fosse uma pessoa esperta, fingia de espertinha,
Eu podia muito bem dar uma de boba e falar, não, aquilo não está escrito porque foi pago. E pagava só o quê, meus irmãos? Pagava só aquilo, justo, que está escrito. Mas sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, eu virei para ele e falei, olha, você não escreveu naqueles outros ali que eu tenho que pagar, não. Nossa, é mesmo, eu esqueci, desculpa. Aí ele foi e escreveu. Meus irmãos, se na nossa vida a gente faz justiça e é justo, você não rouba, você não embrulha, você não mente, você trata cada um de acordo com a justiça que merece ser tratado. E você vive corretamente, porque a justiça faz com que a pessoa viva corretamente. Tudo vai de acordo, porque você está fazendo tudo correto. Você paga o que tem que ser pago, você cobra o valor justo, você trata a pessoa do modo correto, você age em tudo com justiça e você abençoa os outros sendo uma pessoa justa. Então Deus, ele simplesmente pede ao homem que ele seja justo e que ele faça juízo, porque às vezes você está vendo uma coisa errada e você fica calado. Ah, então peraí, Ana Paula, mas se eu começar a falar, eu vou sair brigando com todo mundo. Depende. Tem dois casos. Tem um caso que se você vê duas pessoas injustas, uma apoiando a outra, e você chega como terceiro personagem, e se você toca no assunto vai dar briga e aí vai explodir uma guerra, porque são parasitas, a gente falou isso no vídeo passado. Nesse caso, não vale a pena você tentar falar o que é justo, porque aquilo ali não vai levar a nada, a não ser a briga. Mas vamos levar para um outro caso. Imagina que você vai comprar um cafezinho num bar. Aí chega lá, tem uma outra pessoa, vai comprar um cafezinho e tem um moço que vende o cafezinho. São 3 personagens. Aí imagina que o moço que vende o cafezinho vendeu para você o cafezinho, vendeu para aquele do lado e você viu, né, toda a transação ali do cafezinho. Aí imagina que aquele moço do lado talvez estava falando ao telefone, estava distraído. O cafezinho custa R$1. Aí o moço foi e deu uma cédula, né, de R$5. E ali nem percebeu e tal, talvez ele tinha um bolo de dinheiro na mão, aí tinha nota de R$1, de 1, de 5, de 10. Ele pegou assim, justo assim no vento e entregou. Aí imagina que aquele moço do cafezinho viu que ele não percebeu, enfiou a notinha no bolso e ficou por aquilo mesmo. Nesse caso, qual que é o ato que você teria que fazer? Opa, senhor, olha que o moço ali esqueceu de te dar o troco. Então, essa a base. Fazendo juízo. A gente, meus irmãos, aliás, nós temos maturidade o suficiente para discernir a hora que nós temos que fazer, falar, participar e agir e a hora que nós temos que estar calado. Às vezes são duas pessoas tolas, tola no sentido que fala ao ar, que cospe tudo que vem na cabeça, fala sem pensar, acusa sem ter prova e champanhe. E você vai querer entrar com elas ali a debater, quer dizer, você tenta sentar na roda dos escarnecedores. Você não vai estar sendo justo para você mesmo ou com você mesmo. E você vai estar só piorando a situação. É onde você não, para fazer a coisa justa, você deixa eles para lá. Porque o negócio aqui tá pesado demais e eu não tenho poder para fazer nada. Então não me convém nesse caso interferir, porque é uma coisa de força maior do que eu e vai me danificar. Mas tem momentos que você sabe que você pode ajudar. Você vai testemunhar a coisa correta, você vai defender aquele que está sendo punido injustamente, por aí vai. Para o cristão, é o Espírito Santo quem te dá o direcionamento. A hora que você vai falar. Quando, por exemplo, Jesus fala com os apóstolos, ele fala algo no sentido, vocês vão ser apresentados nas sinagogas. Vocês não têm que se preocupar com o que há de falar, porque ali na hora é o Espírito que vai direcionar para vocês, é Deus que vai dar no momento justo a coisa justa para ser dita. Assim é conosco. Deus, o Espírito Santo, em cada situação da vida, se você busca a Deus se alimentando da palavra,
O Espírito Santo, ele te motiva ou ele te desmotiva a praticar determinado ato em cima de determinada coisa. Mas você, na sua vida, com as suas coisas, você precisa ser o quê? Justo. Aqui ele continua falando, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel. Aí fala do quê? Da idolatria. O que é comer uma carne sacrificada? Eu, particularmente, por zelo, por ignorância, tem coisas que eu não sei até que ponto tá bom, até que ponto não tá. E acontece, por exemplo, que quando, por exemplo, eu morava no Brasil, era crente, na festa junina, eu não participava, eu evitava. Porque a gente sabe que tudo que é produzido ali de alimento nessa festa é para sacrifício aos ídolos, não é isso? Então, assim, eu não ia na festa em si mais. Chegou num ponto que eu já não ia mais em nada. Chega um ponto que a gente acaba não indo mais em nada. E a gente para de participar de tantas coisas. Por exemplo, a Páscoa, né? Aqui na Itália também tem os ovos de Páscoa. Eu cortei esse negócio de dar ovo de Páscoa para meus filhos no dia da Páscoa. Mas eu sei que gente, eles veem as criancinhas tudo comendo ovo de Páscoa, tem os brinquedinhos. Aqui na Itália não vem chocolate dentro do ovo de Páscoa, não vem brinquedo. Então eles ficam vendo aquilo e tal. O meu coração parte, porque é pesado você ver um filho, né? Vendo as crianças todas alegres e você simplesmente não abençoa seu filho e dá a ele aquela alegria. Então o que eu faço? Se a Páscoa é um dia determinado lá, num domingo de Páscoa, não tem um negócio assim? Aí é onde os pais dão os ovos de Páscoa de manhã, tem aqueles que escondem, aquela história toda. Eu compro antes. O dia que eu tenho dinheiro no bolso, pode ser até 15 dias antes, um mês antes, pode ser 2 dias antes, não me interessa. Eu vou com eles, eles escolhem o ovo de Páscoa, eu chego em casa e eu falo para eles, olha, isso aqui é só uma coisa para fazer dinheiro. Porque as pessoas, para ganhar dinheiro, elas inventam moda. Então isso aqui não tem nada a ver com Jesus. E explico para eles o que é a Páscoa à luz da Bíblia. E eles sabem. E ali eu falo, isso aqui mamãe comprou para vocês como um brinquedo. Vocês podem comer, vocês podem jogar. Mas vocês não pensem que isso aqui está relacionado com Jesus, porque não tem nada a ver. E ali antes, né, da data da Páscoa, eles usam, eles brincam. Chocolate eles nem comem, esse que é o brinquedinho que está lá dentro. E assim a gente toca. De certo modo, eu posso até dizer que eu profanei aquele costume idólatra. Do mesmo jeito que você, como cristão, pode profanar a palavra de Deus, por exemplo, você pega a Bíblia e distorce, você profana a palavra de Deus. Ou você profana o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, praticando a prostituição com outros deuses e etc, né? Você também acaba profanando a idolatria, porque você distorce. Você pega aquilo ali que eles falam é assim, é assim, é assim, você muda para aquilo que não vale nada. Isso aqui não vale nada. Isso é chocolate brinquedo. É mais ou menos isso. É claro que isso é uma coisa que o coração é que na época me dá motivação para fazer. Eu fico muito em paz. Eu fico em paz realmente. Agora que chega Natal, por exemplo, aqui na Itália todo mundo se veste de vermelho e não sei o que. Ah, não, é no Ano Novo que eles se vestem de vermelho. Natal tem esse trem todo, né? Eu fico naquela situação. Eu vou brigar com a família e não vou? Quer dizer, eu não vou descer para casa de ninguém, eu não vou comer na casa de ninguém, eu vou brigar, porque eles vão brigar comigo. Então eu sou obrigada, entre parênteses, a descer e participar ali naquele dia, naquele jantar. Mas chegou no ponto que eu não chego mais e desejo Feliz Natal para ninguém. Eu não desejo Feliz Natal para ninguém. Eu dou boa noite. Boa noite. Como se diz, cheguei, boa noite. Aí sento, como se fosse uma janta qualquer, normal. Eles fazem 12, 14 tipos de pratos diferentes. No final é tudo uma coisa assim particular, aquele estilo lá que eu já comentei com os irmãos. Eu como o que eu quero comer. Eu como 2, 3, eu como um pedaço de carne, eu como um pouco de batata, eu como um pouco de verdura, basta. Eu janto.
Inclusive, quando o meu sogro ele se veste de Papai Noel, eles querem passar para a criançada a imagem de que é o Papai Noel de verdade. E eu já falei com meus filhos, falei, ó, isso não é Papai Noel não, isso é seu avô, que veste o Papai Noel, e ele vem ali e faz de conta que ele é o Papai Noel, mas Papai Noel não existe não. E já contei para os meus filhos a história do Papai Noel. Filme de Natal, esses trem aqui, ninguém assiste praticamente, é muito difícil. Quer dizer, você trazer a verdade, isso é justiça, meus irmãos. E é você não ir de acordo com a idolatria, você vai contra a corrente, você mostra a coisa como ela é isso. É isso e isso. Mamãe, vamos fazer árvore de Natal na nossa casa. Agora que tá chegando Natal, eu acho que é um bom momento para falar sobre o assunto. Mamãe, vamos fazer árvore de Natal em casa? Não. Eu cheguei a comprar uns bons anos atrás, uns 6 anos atrás, árvore de Natal, comprei bolinha de Natal, ficou linda. Depois, quando eu comecei a estudar sobre o Natal, porque é isso que eu tô falando, é não ter a viseira, é você enxergar 360 graus. Eu comecei a pesquisar sobre o Natal. Pesquisar, e eu fui descobrindo que coisa imunda que é o tal da simbologia natalícia. Foi o que eu peguei. Peguei a árvore e desfiz dela. Desfiz de tudo, deixei só o presépio. O presépio eu tenho na minha casa, mas até o presépio, com o passar dos anos, eu tô ficando mais assim, sem vontade de fazer, porque eu tô muito cansada. Porém, o presépio, ele conta realmente a história de Jesus ali, quando ele nasce na manjedoura. Então, tem uma base bíblica para eu replicar aquele momento. Toda vez que alguém olha, lembra de Jesus nascendo numa manjedoura, lembra dos reis magos, né? Que agora diz que não foi nem quando ele nasceu, ele já estava grande, quando eles visitaram, não sei. Porém, aquele ambiente, né, da simplicidade que nasceu o Rei dos Reis. Não nasceu em berço de ouro, mas nasceu numa manjedoura. E veio para esse mundo encarnado, né, encarnado no sentido, nasceu num corpo humano. O verbo se fez carne e o verbo era Deus, né? Então você mostra para a criançada essa imagem, aquele clima de que foi a vinda de Jesus na Terra. Então, e assim, aqui na Itália eles têm uma data para desmanchar o presépio. É no dia de uma Nossa Senhora deles lá. Eu desmancho antes. E sabe o que é pior? Ano passado, no dia 25 de dezembro, eu já não tinha mais nem presépio, nem nada. Eu desmanchei meu presépio, se eu não me engano, isso foi no dia 23 ou 24 de dezembro do ano passado. Então, quando entrou o Natal próprio dito, que eles fazem essa bagunça toda, eu já estava com a minha casa limpa de tudo. Quer dizer, contra a corrente. Eu não vou aceitar a data da Igreja Católica. Dia 25 de dezembro não é a Jesus que eles estão celebrando. É um Deus pagão. Acho, porque eu não me lembro, acho que é o tal do Mitra. Se não tem escrito aí, se vocês pesquisarem, vocês vão descobrir. Eu não aceito no dia 25 de dezembro estar com a minha casa com presépio. Porque não é Jesus que eu estou aceitando ali festejar. É condizendo com um engano, com um erro, com uma mentira. Mais uma de tantas. Então isso, meus irmãos, cobre, sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel. Aí eu pulo alguma coisa, eu vou direto para o versículo 7, porque é aquilo que entra dentro da nossa categoria. Não oprimindo a ninguém, Todo mundo aqui sabe o que é opressão. Você tá, por exemplo, eu tenho casos de gente aí que todo dia que sai na rua, vem aquele outro e começa a cobrar coisa injusta. Isso é opressão. Isso é pecado. Eu já contei o caso aqui da minha irmã, do lote, para quem me conhece aqui nos vídeos passados. O lote é herança do meu avô paterno. Então todo mundo que mora naquela terra ganhou de mão beijada um pedaço de terra. Basta. Resolveram fazer a partilha do lote por causa dos netos, que no futuro, para não dar briga, que não sei o quê. Só que quem resolveu fazer na época tinha condição de fazer. Meu pai não, porque meu pai era uma pessoa perdida. Agora o tio começou a dar andamento em tudo e tal, por causa dos 5 filhos que ele tem. Então ele preocupou com ele, com a família dele. Falou, gente, isso aqui precisa ser resolvido, porque eu já tenho 5 filhos. Aí foi durante anos.
Acabou que terminou agora com a minha irmã, durante anos, terminando de pagar os documentos, gastou um dinheirão para fazer tudo quanto é documento para partilhar o lote, para registrar e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pum, acabou. Agora o tio morre, o tio morreu, a mulher ficou. A mulher todo dia tá no portão da casa da minha irmã, quando a minha irmã sai para trabalhar ou chega da rua, ela tá sempre lá rodeando. É que eu já juntei todos os custos que o meu marido teve com advogado, com xerox, com isso, com aquilo, porque ele é que começou, né, a fazer tudo isso, então você tem que pagar. Agora ela tá alegando aí 35 mil reais de conta. E a minha irmã não sabe se isso é real, se não é real, se ela pagou um valor justo ou não. E se ela tem que pagar, porque foi meu tio que quis pagar, da cabeça dele. Eu quero resolver. Se meu irmão não quer resolver, eu vou pensar na minha estrada. E esse dinheiro hoje não faz falta para minha tia. E ela se diz crente. Aliás, ela nem é minha tia. Ela se diz crente. Ela não sai da igreja, ela faz ministério na igreja. Mas ela tá todo dia no pé da minha irmã. Ó, todo dia. Julgando na cara dela coisa suja. É, porque você sabe, né? Que é por causa do meu marido que vocês têm esse pedaço de terra aí. Porque se não fosse por ele, vocês não tinham nada não. Mas o que essa mulher tá dizendo? Isso é herança, veio do meu avô. E infelizmente a minha irmã não tem condição de pagar um bom advogado para se defender agora dessa extorsão. Porque para mim isso é uma extorsão que ela tá querendo fazer com a minha irmã. Querer cobrar até o xerox que meu tio tirou 20, 30 anos atrás para resolver alguma coisa. Ele fez porque ele pensou na família dele. Ele foi correto, ele foi justo. Mas ela não. Ela quer ganhar vantagem nas costas do pobre, porque minha irmã nesse momento é a pobre da história. Porque ela tem 2 filhos, ela tem as responsabilidades dela, e se ela tivesse agora livre, como deveria de estar, ela poderia até pagar, ela poderia até arcar com essa dívida, mas se essa senhora fosse uma pessoa de Deus, ou ela perdoava a dívida, como Deus ensinou, porque não é dela a dívida. Foi o marido que quis resolver. Mas se ainda assim fosse encontrado o fato que a minha irmã precisa ajudar a contribuir com algum valor, eu, no lugar dela, que não estou morrendo de fome, viraria para minha irmã e falava, olha, você tem que me dar tanto. Mas vamos fazer o seguinte, você me dá de 6 em 6 meses, ou de 2 em 2 meses, ou de 3 em 3 meses, você me dá, tipo, faz assim, de 3 em 3 meses, me dá 100 reais. Justo um valor simbólico. E eu anoto, justo para a gente quitar isso aí com os anos. Mas justo por dignidade sua, se você achar que é o caso, para a gente resolver essa situação. Para não ficar de graça na cabeça dela, aquilo que é. Mas sem te pesar, sem te oprimir, sem fazer com que você tenha necessidade financeira por minha causa. Sem que você tenha que tirar do bolso 3, 4 mil reais no final de tanto para me dar aos poucos esses valores altos. Porque isso é extorsão. A minha irmã já me contou chorando sobre essa história. E eu fico aqui muito triste com isso. Então a Bíblia fala que nós não temos que oprimir a ninguém. Tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, nem recebendo juros. Deus, basicamente, proíbe juro. Deus proíbe os juros. Se você ler a história do povo de Israel, você vê que Deus ele nunca quis que o povo cobrasse juro de ninguém. Se eu te vendi uma terra por 100 mil, por que você tem que me voltar 110 mil? 100 mil e 1.000? Por quê? Não, a terra valia 100 mil, você me paga 100 mil, ponto e basta, acabou. Assim é a lógica de Deus. E olha, meus irmãos, se fosse feito a ótica de Deus, se a economia do mundo girasse como Deus ordena, o mundo era extremamente rico. Todo mundo estava bem demais, todo mundo estava feliz demais, ninguém estava com o pescoço, com a corda no pescoço por causa das dívidas. Quantos de nós já pagamos o bem que nós compramos e já estamos pagando aí pela segunda, terceira, quarta vez? Quantos? Esse troço veio do inferno, meus irmãos. Esse troço veio dos infernos. Eu falo em nome de Jesus para você. Se você que está me ouvindo é rico,
tem boa condição financeira, você emprestou dinheiro para alguém, provavelmente uma pessoa que realmente tinha necessidade desse empréstimo. Eu te peço, diante dos olhos do Senhor, cobre o que é justo dessa pessoa. Principalmente se o que ela vai pagar para você não vai mudar nada na sua vida, porque você tem uma condição boa. Ou você perdoa o débito, dependendo do caso, ou você corta todos os juros e recebe só aquilo que realmente você tirou do seu bolso. Não ganhe. A Bíblia ensina que a gente não tem que ganhar nas costas de ninguém. Então, não oprimindo a ninguém. Opressão, meus irmãos, gera depressão. A opressão, ela gera a pessoa um sufoco. A opressão é como um peso que está nas costas da pessoa todo o tempo. E a palavra de Deus diz que nós não temos que oprimir. Depois Deus fala, tornando ao devedor a coisa penhorada. Quer dizer, se o devedor penhorou a sua casa, tem gente, né, tadinho, que para eles conseguir pagar uma dívida, sair de um problema, eles penhoram um bem. A aliança do casamento, uma casa, um carro. E aqui a palavra fala, você tem que devolver para o devedor aquilo que ele penhorou. Você corta os juros, você faz a pessoa te pagar. É claro que tudo tem que ser honesto, porque talvez o devedor também vai achar que você é bonzinho demais e vai querer ganhar nas suas costas. Tudo a ótica de Deus. Tudo diante do que Deus te dá. E uma vez que a pessoa paga, você pega aquilo que ele penhorou e você devolve. Porque tem gente que não devolve. Tem gente que vai enrolando. Ah, não, peraí. Agora, o que eu te emprestei hoje vale diverso. Então, você tem que me pagar mais, porque perdeu o valor. O dinheiro que eu te emprestei há 50 anos atrás. Peraí, então a Bíblia fala que a gente tem que cobrar a coisa justa. A Bíblia, ela nos ensina, se você vai lá no livro de Levítico, se eu não me engano, a Bíblia fala muito sobre as finanças. Deus, ele não ia nunca, meu irmão, minha irmã, permitir no coração dele que você perdesse. Por exemplo, imagina que 50 anos atrás você teve que emprestar um valor em ouro de 100 mil reais para uma pessoa. Para a pessoa comprar a casa dela, fazer e tal. Passou 60 anos, passou 50 anos. Aquele dinheiro perdeu o valor, a inflação aumentou. E se a pessoa te devolve aquele dinheiro na moeda do tempo justo, ela não vai te pagar o valor que você emprestou, porque perdeu o valor, não vale mais aquilo. Então, você precisa buscar alguém em condição e capacidade de calcular, atualizando de acordo com o passar do tempo, de acordo com o que aquela pessoa está pagando para você, o valor justo. Quanto vale hoje aquela coisa que eu te emprestei? Aliás, há 6 anos atrás, você me pediu 14 mil reais para comprar um carro. Esse carro que você comprou valeu 14 mil reais. Hoje esse carro vale 6 mil reais. E você tem que me pagar os 14 mil reais. Ah, mas vale 6. Não, mas eu te emprestei os 14. Mas não que eu vou te cobrar 16, porque tem 2 mil reais de juros. Eu vou te cobrar os 14. Por aí vai, meus irmãos. Olha, isso aí é Deus que pode nos dar a direção. Mas é o Espírito Santo, meus irmãos, que ele traz no coração da gente a coisa justa a ser feita. É o Espírito Santo. Eu não posso dizer faz assim, faz assado, faz desse jeito, faz daquele, não. Mas o Espírito Santo, ele vai te guiar a ótica de Deus. Qual é a coisa justa a ser cobrada e como é cobrar justamente tal coisa. E aqui fala, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando. Porque esse que pega um penhor e não devolve, ele vira ladrão. E aqui Deus falou sobre isso, não roubando. Dando o seu pão ao faminto. Ah, Ana, mas eu vou dar meu pão ao faminto e eu vou ficar sem pão? Mas recorda que você pode ir lá e comprar outro pão para você. Ou então você pode ficar um dia sem pão. O faminto, tadinho, ele nunca tem. Às vezes você vai trabalhar, aí chega um mendigo, tadinho, tá lá, um mendigo realmente, né? É aquilo que a gente fala, chegou num ponto que a gente tem que ter o direcionar do Espírito Santo, porque infelizmente nem tudo é o que parece ser, infelizmente. É o Espírito Santo quem nos sensibiliza quando a gente tem que fazer algo e quando a gente não tem que fazer algo. Então às vezes você passa na rua, vai trabalhar meio-dia e tem um mendigo lá morrendo de fome.
E você vai almoçar também com fome. Aí você tem um dinheiro no bolso, aí você fala, ai meu Deus, o que eu faço? Eu vou dar o meu prato de comida para esse mendigo ou eu vou comer? Dependendo da pessoa, por que não? Eu dou minha comida pro mendigo, eu como uma coisa mais simplesinha só hoje e mata a fome daquele pobre coitado. Meus irmãos, Deus, ele tem poder para não permitir que ninguém passe fome no mundo. Deus, ele tem poder para não deixar ninguém morrer de pobreza. Mas Deus, ele permitiu que nós fôssemos responsáveis uns pelos outros. A ótica de Deus é essa. Deus, ele deseja que nós aprendamos a cuidar do próximo, a servir, a abençoar, a ajudar, a cooperar. A alegria de Deus é ver você ser bênção na vida de todo mundo. A alegria de Deus é ver você ser justo. Porque às vezes você fala, Ana, sou eu só que estou sendo justo. Mas imagina se todos os seres humanos fossem justos na sua atividade. Se cada um fizesse a sua coisa do modo correto. Cada um fizesse o seu trabalho do modo justo. Esse mundo seria uma outra história. A depravação não existiria. É diverso, meus irmãos. Cobrindo ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura. Não, o que é dar o dinheiro à usura? É quem gasta dinheiro na farra. Prático, basta, é isso. Dar dinheiro à usura é gastar dinheiro na farra. É ir fazer um shopping que você não precisa. Às vezes você tem uns 40 sapatos na sua casa, que você é fixada com o sapato, mas você tem que ir lá e comprar outro, porque você precisa daquele sapato novo. Às vezes você tem tanta roupa, mas tanta roupa, que você não tem mais nem onde pôr essa roupa. Mas você tem que comprar mais. Isso também é dar dinheiro à usura. Às vezes você não precisa comprar determinado item que você não vai usar. Você vai chegar em casa, vai colocar aquilo ali, encostar e basta. Mas você compra. Isso é dar dinheiro à usura. Porque enquanto você está jogando dinheiro fora, entre parênteses, você está jogando dinheiro fora, tem muita gente passando tanta necessidade. E não é só pobre, não. Às vezes um parente, às vezes um amigo, você sabe que ele está passando aperto, está passando com dificuldade um mês. Você poderia talvez ajudar, contribuir, dar um presente, abençoar o próximo para que ninguém passe. Mas você vai gastar seu dinheiro tanto que me interessa. É ele que está com problema. Foi ele que arrumou a dívida, foi ele que arrumou o filho, foi ele que arrumou não sei o quê. O que me interessa? Nós temos muita facilidade, meus irmãos, para virar a cara para o necessitado. É muito fácil virar a cara para o necessitado. É uma falta de amor e de consciência muito grande. Aqui Deus fala não recebendo juros, porque Deus veta os juros, desviando a sua mão da injustiça, sempre em torno do quê? Da justiça. Aqui são todos atos de justiça que Deus está cobrando do homem. E fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, é aquilo que eu falei no início. É você saber julgar pessoa de pessoa. Porque nem sempre aquele que parece necessitado é realmente necessitado. Quantos casos aí de pessoas que têm uma firma, uma empresa, aí eles pegam um funcionário, paga o funcionário, faz os documentos, tudo certinho. Quando chega o horário do cara ir almoçar, você vai lá e vai almoçar. Quando chega a hora de voltar, você dá para ele o tempo justo. Quando dá 6 horas da tarde, você fala, vai embora, acabou seu horário de serviço. Se eu preciso que você faça hora extra, eu vou escrever e te pago a hora extra. E você é correto com o funcionário, não o sobrecarrega de serviço, dá tudo certinho. Mas o funcionário, ele é habilidoso em entrar para o emprego e levar o patrão na justiça. Aí ele arruma um jeito, não sei como, porque isso aí é coisa de ladrão, ele arruma um jeito de arrumar um embrulho, leva o patrão na justiça e a justiça pune o patrão. Então é saber fazer juízo entre homem e homem. Tem homem de verdade, pessoas com caráter, seres humanos dignos, mas tem gente que não vale nada, com cara de anjo rodando por aí. E é só o Espírito Santo para te mostrar. Vale a pena, não vale a pena? Vale a pena, não vale a pena? Eu tenho vivido muito isso na minha vida.
Eu tenho vivido muito isso na minha vida prática. Eu tenho visto coisas em pessoas que tem hora que eu sei que eu posso falar, mas tem hora que não vale a pena. Então é analisar, é saber o que dizer entre pessoas e pessoas. Porque é assim que Deus nos ensina. Andando nos meus estatutos. Nos estatutos de quem? De Deus. Andando nos meus estatutos. Glória a Deus por isso. Guardando os meus juízos e procedendo retamente. O tal justo certamente viverá. Agora, olha isso aqui. Deus contando para Ezequiel, explicando para ele. E aqui eu escrevi algumas observações. Uma delas é: o quanto é difícil para o ímpio seguir as ordenanças do Senhor. O quanto é difícil, meu irmão. Se a pessoa é desonesta, para ela ser honesta, ela tem tanta dificuldade, ela faz tanta fatiga, é difícil para ela. Porém, para aquele que ama a Deus, é sempre um deleite. Você entra num ritmo que você precisa ser honesto por natureza. Você não consegue não ser honesto. Se você peca, se você pisa na bola, você se sente morto. Você sente que você está, sabe, vem uma angústia tão grande no coração do santo quando ele pisa na bola com Deus. Isso é o temor. E a Bíblia diz que o temor foi Deus quem colocou no homem para que o homem não pecasse. Mas não nenhum homem qualquer, naqueles que a ele pertence. Quando você levanta sua mão para o céu e fala: Senhor Jesus, cuida de mim, entra na minha vida, guia meus caminhos, toma conta, me ajuda, entra no meu coração, guia minha vida, sê tu o centro da minha vida, me perdoa dos meus pecados e blá 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 blá, e chora e tem realmente um encontro verdadeiro com Deus. Deus, ele põe o Espírito Santo entra, dentro de você, e junto com o Espírito Santo entra o temor. O temor é a campainha de alarme contra o pecado. É onde você para com a sua alma e pensa: opa, eu posso ou não posso? Eu posso ou não posso? Ou não posso. Ontem aconteceu uma coisa muito pesada, mas muito pesada mesmo, e eu não estava imaginando que ia acontecer. Foi aniversário de uma pessoa da família. Eu fico querendo evitar falar, mas são coisas que acontecem e a gente vê como que é pesado, como que é sutil o mal na nossa vida. E a falta do temor, ela leva as pessoas a pecar e leva todo mundo que está junto a pecar junto. Então, foi aniversário de uma pessoa muito querida, eu desci com meus filhos para a gente cumprimentar. Foi uma coisa de meia hora contada, porque eu tinha outras coisas para fazer e não tinha por que estar ali naquele ambiente. E o marido dessa senhora estava vendo televisão, estava vendo um filme de faroeste. E meus filhos não são habituados a ver esse tipo de coisa, mas a gente estava ali, eu não podia falar: olha, muda de canal, desliga a televisão, ou não sei o que, né? E meus filhos ficou olhando aquele filme, olhou, tiroteio, morte e tal. Esse filme é antigo, vagabundo mesmo, muito ok. Passou, terminou o filme, meu filho maior sentou no sofá de frente para a televisão, o moço levanta. Tava de saída, ia comprar uma pizza por aniversário da esposa. Meu filho ficou ali, aí começou um outro filme, porque é um canal de filme, a televisão gratuita, não era Sky não, era televisão aberta mesmo. Começou um outro filme, eu lembro que a última vez que eu bati o olho na televisão, tinha um casal caminhando no meio de uma estação de trem, e parecia um filme normal e tal, e eu tava conversando com a senhora, tava ali conversando ali, é aquele momento que você vai comendo uns docinhos, vai e tal, né, pra fazer a sala e tal, eu fui ali pelo aniversário da mulher. Aí passa e conversa vai, conversa vem. Nisso eu viro o pescoço assim, meus irmãos, pro lado da televisão. Meu filho, de 8 anos, estava olhando com os olhos fitos, sem piscar, uma cena da mulher deitada numa cama, toda nua. Isso era 5 horas da tarde. A mulher nua, com uma coberta acima do umbigo, então, os seios todo de fora. Um homem deitado com ela, com a coberta do mesmo jeito dela, cigarro na mão. Eles tinham acabado de transar. Desculpa a palavra pesada, mas é isso que eu vi. E meu filho estava olhando aquilo. Na hora que eu vi, eu já levantei, meus irmãos. Eu falei: mamãe. Aí a senhora já foi levantando, mudou de canal.
Mas assim, ninguém falou nada. Ninguém se escandalizou, ninguém, sabe? Foi uma coisa assim que mudou de canal, porque eu perdi o chão. Eu fiquei constrangido, meu filho ficou olhando, ficou rindo. Porque criança, meus irmãos, eles ficam rindo, o que eles entendem? Mas aquilo me deu um peso no meu coração, eu fiquei tão mal, eu fiquei tão triste. Eu falei, Deus, eu tenho que vir aqui, porque se eu não viesse ia dar briga, meus irmãos. Ia dar briga. Então eu venho com a melhor das intenções, e esse povo está tão acostumado a ficar na lambança, no pecado, na transgressão, que isso para eles não é nada. Para o marido da mulher, pelo menos. E, sabe, não tem temor, não tem nada, é aquela coisa. Meus irmãos, quando eu vim embora com meu filho, eu sentei com ele no sofá, antes da gente sair para o outro aniversário que a gente tinha de criança. Eu sentei com ele e falei, filho, eu tô muito sem graça com aquilo que você viu na televisão, mas eu vou te dizer uma coisa. Você gostaria que mamãe saísse pelada na rua? Não, mamãe, não. Você gostaria que papai saísse pelado na rua? Não. Você gostaria de sair pelado na rua com a bunda de fora? Não. Você, quando sai na rua, vai à escola, vai em giro por aí, você vê as pessoas peladas? Não. Então, meu filho, se você não vê, é porque aquilo ali tem alguma coisa que não vai. Deve ter alguma coisa errada. Porque não é normal uma pessoa ficar pelada. Aí eu peguei o controle remoto, né? O controle remoto, como é que fala? É controle remoto. Da televisão. E eu tenho a televisão Sky. Aí eu pus no canal de pornografia pro meu filho. Eu bati no canal para acessar o canal de pornografia. Aí tava escrito assim, Prima Fila, que são os filmes, né? Que vão saindo do cinema. Aí é aquele pay-per-view. Tem ele, aí tinha uma outra opção, esporte, futebol e tal, que você paga pra ver. Aí tinha Hot Club, tinha escrita a palavra Hot Club numa telinha vermelha, numa faixa branca escrito Hot Club, basta, não tinha desenho de nada. E o último tinha combatimento de boxe, esse trem. Aí eu bati em cima do Hot Club. Quando eu bati em cima, eu sabia que ia sair aquilo. Quando eu bati aquilo, aí saiu assim, entre com o código de acesso. E não tinha imagem de nada. Aí eu falei com meu filho, eu falei, olha aqui, na nossa casa, a nossa televisão não tem o que tem na casa desse moço que a gente estava agora. Porque a nossa televisão é uma televisão de gente por bem, gente justa, gente de Deus. Jesus chora quando alguém está vendo aquilo que você viu agora lá naquela casa. E eu falei, olha, você pode apertar, Gabriel, olha, você pode apertar. Você não vai conseguir entrar ali dentro, porque tem... Ah, mamãe, mas a nossa televisão tem também? Tem, Gabriel. A nossa televisão tem tudo. Só que na nossa casa, aquilo que não presta, não tem. E eu vou te falar, não é nem eu que bloqueei. É a própria televisão da nossa casa que não libera essas coisas para criança. Mas se você vai na casa daquela pessoa que você foi agora... Lá é tudo livre. Lá é tudo... Pode fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Pra vocês terem ideia, essa senhora uma vez pegou um cigarro, pôs na mão do bebezinho da neta pra fazer foto, porque achou bonitinha a criança com cigarrinho na mão. Então, o nível da falta de maturidade, eu chamo assim, de pessoas nesse mundo, da falta de justiça, da falta de coerência, da falta de consciência, temor, meus irmãos, porque são todos católicos. São pessoas que às 3 horas da tarde, não o moço, mas a mulher, todo dia, 3 horas da tarde, já está com o livrinho da novena da Nossa Senhora lá, lendo. Do lado de fora da casa dela tem o altar com estátua de um santo, que eu nem lembro se é a mãe ou Jesus, sei lá quem é, não me lembro mais, mas tem um ídolo de barro. E todo dia tem uma velhinha acesa, 24 horas por dia ali. E essas mesmas pessoas deixam uma criança de 8 anos assistir a televisão com desenhos do inferno, programação do inferno. E eu falei com meu filho. Falei, você acha Dragon Ball bonito? Não, mamãe. Você acha Cavaleiro do Zodíaco bonito? Não, mamãe. Você vê que aqui a gente não vê Avengers? Não, mamãe. Por quê, meu filho? É porque tem monstro? Eu falei, meu filho. Isso é tudo feito no inferno. Mas até para quem é grande, meu filho,
tem coisa também feita no inferno. Não é porque eu sou grande, meu filho, que eu posso assistir o que eu quero na televisão. Do mesmo jeito que mamãe não deixa você ver tudo que tá na televisão, eu também não assisto. Meus irmãos, vocês não têm ideia de como que eu fiquei embaraçada com aquilo que eu vi. Eu simplesmente botei o olho na televisão assim, porque eu tava no ambiente, eu virei a cara, eu caí com o olho na televisão, eu vi que a mulher com o peito de fora, eu fiquei tão mal. Eu fiquei tão constrangida e eu fiquei escandalizada quando eu vi meu filho olhando. Com a inocência, porque não entende. Aí meu filho vai e solta. Ah, na escola tem um amigo meu que fala muito dessas coisas. Eu falei, meu filho, o seu amigo vê o que o pai e a mãe deixam ele ver. E você pode ter certeza que na casa dele a televisão é livre. Ele pode ver o que ele quer. E sabe quanta criança como você vê tanta porcaria na televisão? E Jesus que chora, 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 chora. E Jesus depois não pode levar para o céu com ele e vai mandar para o inferno. Ah, não, mas falar para uma criança de 8 anos do inferno é pesado. Não, meu irmão, é pesado você não falar. Imagina você sobe no arrebatamento e seu filho fica. Aliás, voltando no assunto da criançada, eu te falo com autoridade, O pai e a mãe que tem consciência cristã, que não liga para os filhos vendo porcaria na televisão, no dia do arrebatamento, vai ficar o filho e o pai para trás. O filho só vai subir se ainda vendo tudo aquilo não chegou e corrompeu a inocência da criança. Meu filho viu aquele troço ontem, mas meu filho ainda é inocente. Porque foi um acidente e eu tô sempre por cima, tô sempre corrigindo, tô sempre militando. Então meu filho sobe. Ah, mas viu a mulher com o peito de fora? Sim, mas ele sobe porque ele ainda tá inocente, ele é quase bobão. Mas o pai e a mãe que não liga e deixa, por mais que tá lendo Bíblia, por mais que tá falando, Ana, ora por mim, ou irmão tal, ora por mim. Esse cara ou essa mulher fica. Deus te deu um filho ou uma filha e você tem que ter a responsabilidade de se fazer em 4 para cuidar dessa criança. Porque eles são inocentes. Eles não têm condição de responder pelos atos, por pior que seja. Uma criança de 2 anos pode pegar um revólver e matar uma pessoa. A pessoa cai morta, dessanguando na frente dessa criança. Que ela é incapaz de entender o que está acontecendo. Ela pode ver aquele sangue e até brincar com sangue achando que é uma coisa legal. Então, meu querido, minha querida, toma cuidado. Eu ontem conversei muito com meu filho, mas eu conversei tanto. Eu pedi a Deus, falei, Deus, tem misericórdia, Senhor, não deixe que isso corrompa a inocência ou desperte nele o desejo de entender e de ver mais sobre esse assunto, ou falar sobre isso. Eu concluí a conversa com meu menino, o pequenininho de 5 anos que eu rodeava, graças a Deus ele estava distraído ali na sala, ele não viu, eu acho. Mas eu concluí o assunto falando para ele. Mamãe tem 37 anos. Quando mamãe vê uma senhora idosa de 90 anos, 80 anos, passando por uma situação na vida dela, mamãe não sabe como é que é. Mamãe não sabe como é que é a vida de uma senhora. Imagina uma senhora de 90 anos casada com um moço de 90 anos. Eu, sinceramente, eu não tenho noção de como é que é uma vida de um casal idoso, mas também não sei como é que é a vida de uma idosa, as coisas que ela vive, as reações, as sensações que ela tem. Eu não sei. Porque quando mamãe tiver 90 anos, se é que mamãe chega a isso, é ali que mamãe vai viver aquele momento, vai aprender. Do mesmo jeito de ser uma criança de 8 anos. Então você não pode entender uma coisa de uma pessoa de 30. E as coisas na vida funcionam assim, Gabriel. Meu filho se chama Gabriel. As coisas na vida funcionam assim. Cada coisa ao seu tempo. Quando você crescer, você vai entender. Mas uma coisa eu posso te dizer. Aquilo que você viu na televisão hoje vem do mal.
E você não tem ideia do quanto aquilo gera sofrimento em muitas pessoas pelo mundo inteiro. Depois nós oramos, quando ele foi dormir. Depois eu continuei em oração, pedi tanto a Deus. Porque eu não tive culpa. Eu fui numa tranquilidade cumprimentar o aniversário da senhora. Chegar lá, tá aí o marido dela assistindo tudo que tá na televisão. E ele não preocupa se tem criança, se não tem criança. Ele assiste do mesmo jeito. Pra ele não faz diferença. Ele tá nem aí. São coisas assim que eu fiquei com vergonha pra ele. Eu fico com vergonha por esse moço. Mas não tem jeito, meus irmãos. É assim. Ele é assim. O caráter dele é esse. E Deus é justo. Deus é justo. Deus fala: o tal justo certamente viverá, diz o Senhor. Desculpa que eu saí um pouco do tema, mas tudo isso engloba justiça, engloba temor, engloba consciência. Para ser cristão não adianta só ser religioso, tem que ser prático. Você precisa ter prática todo dia, meu amado. Você tem que estar atento. Você não está descansando em paz no Senhor nesse momento. Você está vigiando no Senhor nesse momento. Tem uma diferença. Nós temos uma promessa de descanso eterno, mas ainda não estamos nesse descanso. Então não significa que eu vou comprar essa ideia, vou levantar a perna para o alto e vou descansar. Não. A nossa vida é uma vida puxada. A gente tem que vigiar dia e noite. Ana, como que eu vigio de noite? Quando eu vou dormir, Ana, antes de dormir eu tenho que saber o que eu faço. Se eu antes de dormir vou assistir um filme de terror, eu estou convidando o demônio para entrar na minha casa e na hora que eu vou dormir ele vai ficar a noite inteira me envolvendo, me oprimindo, me amaldiçoando. Se antes de dormir eu faço coisa errada, quando eu dormir eu vou estar desprotegido da graça e a proteção de Deus. A Bíblia fala do mal, da flecha que voa ao meio-dia e do mal que gira na noite. Meus irmãos, conhecer a palavra de Deus é a coisa mais importante para nós, porque é uma espécie de documento firmado, assinado por Deus, de proteção completa, 24 horas por dia na nossa vida. É pesado. Versículo 10, capítulo 18 de Ezequiel, Deus fala: se ele, o justo, porque aqui ele falou das práticas do justo, diz que o justo vai viver pela justiça, por causa dos mandamentos de Deus. Depois ele fala: se ele, o justo, gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer o seu irmão qualquer dessas coisas e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir ao pobre necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar com usura e receber juros, porventura viverá? E aí Deus fala: não viverá. Todas estas abominações, Deus ele considera esses pecados como abominação. Ele fez e será morto. O seu sangue será sobre ele e o seu sangue será sobre ele. E aí Deus continua: eis que se esse homem, o ladrão, o injusto, né, o pecador, gerar um outro filho que veja todas as práticas, todos os pecados que o seu pai fez, e os vendo não os cometer coisa semelhante, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher de seu próximo, não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir o nu com os vestes, desviar o pobre desviar do pobre o pão, a mão, não receber os juros, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos. Olha só, Deus fala 3 vezes a mesma coisa, no versículo 18. Isso é Deus explicando minuciosamente. Deus fala: o tal não morrerá pela iniquidade do seu pai, certamente viverá. Ana, eu tive um pai desgraçado. Meu pai, pra você ter uma ideia, terminou morto na cadeia. E quando eu ainda fui lá visitar ele a última vez, ele tava ruim. Pra você ter ideia, ele tava tentando matar um companheiro de cela.
Meu pai, quando ele estava na cadeia, você chegava na cela dele lá, tava cheio de coisa pornográfica lá. E meu pai, quando eu conversava com ele antes de morrer, porque ele foi assassinado na cadeia, Ana, ele é ruim, Ana. Sabe como é que ele odiava minha tia, como ele odiou minha mãe, como ele falava mal de todo mundo, Ana? Meu pai não valeu nada. Eu cresci vendo os pecados do meu pai e eu sou uma pessoa de Deus. Ana, eu tenho maldição na minha vida? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Mas uma coisa é você ter maldição na sua vida, outra coisa é você perder a sua alma porque seu pai pecou. Então, você, como cristão, a partir do momento que você é cristão, você precisa repreender toda a maldição que foi ministrada na sua vida. Se você crê com fé em Deus e sente a presença de Deus, você tem autoridade para quebrar toda a maldição que te foi ministrada. E você tem toda a autoridade para pedir o Espírito Santo para mostrar para você as coisas malditas encobertas que foram feitas para a sua vida. E o Espírito Santo vai te mostrar e você vai desmanchar tudo. Se tem obra de macumba escondida na sua casa porque seu pai ou sua mãe fez por você, para você, o Espírito Santo ele te mostra. Olha, aquela parede, se você quebrar ela lá dentro, você vai ver um pacotinho. Dentro daquele pacotinho tem um cabelo seu quando você nasceu. Um exemplo. Porque Deus é justo. Deus é justo. E o justo recebe a justiça diária de Deus. Mas você não morre por causa do pecado de seu pai, da sua mãe ou de quem te criou. Porque se você é justo, Deus ele não olha o pecado do pai ou da mãe. Deus ele olha a sua justiça, porque Deus diz que todas as almas pertencem a ele. Do mesmo jeito que a alma de seu pai pertence a Deus, a alma sua pertence também. E Deus continua. O tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Deus podia dizer só viverá, mas Deus ele afirma, certamente viverá. Quanto a seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Mas dizeis, o povo dizia, Deus fala, Deus conversando com Ezequiel, olha que conversa profunda. Mas dizeis, por que não leva o filho a iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo e guardou todos os meus estatutos e praticou. Por isso certamente viverá. A alma que pecar, Ezequiel, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas, aí você vê a misericórdia de Deus. Mas, se o perverso se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá e não será morto. É o perdão. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Acaso tenho eu, Deus, prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Eu não desejo, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Então, acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não, não desejo eu, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Esse é o desejo de Deus. Mesmo diante de tudo isso aqui, Deus, até o último momento, deseja que o perverso se converta do seu mau caminho. A esperança no coração de Deus é que aquela pessoa se converta. Deus ele dá para aquela pessoa a vida na terra, para ela se converter dos seus maus caminhos. Mas desviando o justo da sua justiça e cometendo iniquidade e fazendo segundo todas as abominações que fez o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. É um coração que mudou. É o
homem de Deus, é o santo, que se desviou de seus bons caminhos e começou a praticar o que é mal. E tem, gente. Tem muita gente que desviou e hoje tem blasfemado contra Deus. Tem, gente. Pelo próprio YouTube aí você vê a história de gente que se converteu. Era crente, se converteu ao mundo. Gente que era na igreja cristã e foi virar católico, foi virar espírita, foi virar não sei o quê. E hoje mete a ripa em Deus, com a cara mais de pau do mundo. Não tem temor, não tem medo, não tem respeito. Falam daquilo que não sabem, como se fosse a coisa certa. E aí Deus fala claramente. Deus fala claramente. No entanto, esse transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. E as coisas boas que aquela pessoa fez vão esquecer. Por isso que fala, quando as outras, que muitos no último dia vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome curamos os enfermos. E aí ele vira para aquele e fala, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque ele foi até uma pessoa boa, fez tanta coisa boa, mas morreu em transgressão, pecou. Deus então esquece o que ele fez de bom, tanto porque também as nossas obras, melhores que possam parecer aos nossos olhos, são como trapos de imundícia diante dos olhos de Deus. Então isso não é o suficiente, isso não é o bastante para te justificar santo para Deus. Porque Deus conhece o seu coração. Do mesmo jeito que você é bonzinho, legal, você pode ser muito malzinho. Quantas vezes você tem uma amizade maravilhosa que dura anos e anos e anos e anos e parece uma coisa linda, a pessoa, você fala, essa é minha amiga, ela é comigo, sempre me ajudou, minha companheira, sempre me deu bom conselho, e tototô, são tantos anos. Aí chega um belo dia, aquela melhor amiga te trai. Às vezes ela trai o olho em seu marido, às vezes ela simplesmente trai no negócio financeiro que vocês fizeram junto na sociedade. Ou ela simplesmente achou uma outra amiga que ela achou melhor do que você, então ela foi com a outra e te largou pra lá e até falar mal de você. Maldito o homem que confia no homem. E Deus conhece o seu coração. Deus sabe que não é a amiga que não presta. Nós todos não prestamos. A Bíblia fala que não tem um justo sequer nessa terra. Não confie na sua obra, não confie no seu bem-estar no dia de hoje. Mas é melhor você confiar que você é um pecador, pobre e miserável, que está vivendo debaixo da misericórdia de um Deus glorioso que te ama e que te sustenta e te mantém em pé e te dá força para manter-se em pé e caminha, do que você achar que você é bom demais. Porque o dia que você achar que você é bom demais, você cai. A Bíblia fala, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. A Bíblia fala que muitos terão o nome riscado do livro da vida. Não é que quando eu aceito Jesus, eu vou dizer, escreve o meu nome no livro da vida. Porque o seu nome, se você aceitou realmente, já estava escrito antes que você nascesse. Antes que o mundo, como nós o conhecemos, fosse formado. Mas nada impede Deus de pegar uma caneta celestial e riscar o seu nome desse livro. Porque Deus, ele tem esperança em nós até o último momento. Mas se no último momento que Deus o sabe, porque Deus é que sabe quanto tempo ele determinou para cada um de nós nessa terra, se no último momento ele vê que não tem jeito e ele precisa te levar, ele precisa ceifar a sua vida, tolo, essa noite poderão vir buscar a sua alma. Ele risca e você vai ser condenado. Meus irmãos, com Deus a coisa é séria, porque Deus aqui está ensinando a justiça ao pé da letra. O que precisa para entender melhor do que isso? E Deus continua, estou terminando o capítulo, versículo 25, capítulo 18 de Ezequiel. No entanto, dizeis, o caminho do Senhor não é direito. Ah, isso não nos recorda, não lembra alguma coisa para nós? Quanta gente fala que Deus não é bom? Deus é mau. Deus deixa a gente morrendo de fome, Deus deixa a gente sendo violentada, sendo assassinada, Deus deixa a pobreza no mundo, Deus deixa os jovens sofrerem, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aqui Deus fala exatamente isso. No entanto, dizeis, o caminho do Senhor não é direito. Ah, quer dizer, você pratica a cachorrada e é Deus que é o culpado?
Você que não faz nem vontade de aprender a viver como uma pessoa por bem, correta, direita, justa, entender pelo menos. E Deus que é aquele que não presta. É Deus que não presta. É fácil culpar. E se você não pode culpar sua mãe, seu pai, seu marido, sua sogra, sua cunhada, seu amigo, seu não sei o que, não sei o que, você culpa Deus. Porque você não tem humildade suficiente para olhar para você mesmo. É hora de sentar e falar, meu Deus, como que eu estou me comportando? Será que eu enquadro em uma dessas características de perversidade que o Senhor falou aqui em Ezequiel 18? Ou em outros livros da Bíblia? Não, Deus é que é o culpado. E aqui Deus fala para Ezequiel, olha, no entanto dizeis, porque Deus vê tudo, Deus ouve tudo, Deus está por dentro de tudo, meus irmãos. No entanto dizeis, o caminho do Senhor não é direito. Quer dizer, direito então é roubar, direito é cobrar juro, direito é deixar o pobre morrer de pobreza lá, que se interessa, mas eu é pobre mesmo, vai ser pobre do mesmo jeito, por que ele não levanta, vai trabalhar, por que é isso, por que é aquilo, porque não interessa, não sei o quê. Mas que te interessa? Se o pobre é pobre porque tá pobre, que é vagabundo. Meus irmãos, um pedaço de pão que você dá para um pobre não vai fazer você nem mais rico, nem mais pobre. Aqui na Itália, tem esse caso aí dos imigrantes da África, então tá cheio de africano pra tudo quanto é lado, a maioria é homem e é rapaz. Às vezes eu não faço nada não, mas normalmente, por constrangimento, que eles vêm em cima de você pedindo dinheirinho, às vezes eu dou uma moedinha de 20 centavos, 10 centavos, depende, até de 10 centavos eu dou a moedinha. Teve caso de eu dar €1 sem poder, mas enfim, mais ou menos, alguma coisa eu tô sempre dando. É claro que se eu posso evitar, eu evito, porque eles têm todo dia... eles pagam, o governo italiano paga telefone, internet, comida e casa para eles. Então eles estão vivendo de graça aqui na Itália. E eles ficam perambulando o dia inteiro na rua porque eles precisam completar a renda para comprar cigarro, essas coisas. É o que se diz. Eu não sei. Porém posso dizer que pelo menos na zona onde eu moro, eu nunca vi uma pessoa dormindo na rua porque tá sem dinheiro, mendigo, a gente ainda não viu, tá todo mundo no abrigo, tem cama, tem um teto, tem comida, tem tudo. Então, a gente fica naquela coisa, não é que eu vou dar esmola para esse povo, ok, mas às vezes eu sou constrangida a dar alguma coisa. Porém, meus irmãos, pensa daqui, pensa dali, o Espírito Santo te dá discernimento, quando você tem que ajudar ou não. Porém, ainda assim, que te interessa a você, se uma pessoa é pobre, e é pobre, que você vê que tem muita gente que é pobre mesmo, tá lá na pobreza, você dá um pedaço de pão para essa pessoa, não vai te fazer nem mais rico, nem mais pobre. Você vai estar fazendo a sua parte muitas das vezes. Às vezes você não vai dar dinheiro para uma pessoa. Às vezes o cara é pobre e tem 3 filhos que são pobres, passa fome porque o cara é pobre. E é vagabundo. Quer saber só de dinheiro para beber e usar droga, sei lá. Mas os filhos dele estão ali passando fome mesmo. Então o que te custa pegar um pedaço de pão, pegar um saco de feijão, de arroz e entregar para a criança? Vai, leva para sua casa, para sua mamãe cozinhar para você. Não custa nada, mas o pai é um vagabundo, que não interessa, por que não vai trabalhar, que não sei o que, esse desgraçado e tal. E você começa. Não. Nós temos que ser humanos, nós temos que ser sensíveis à necessidade do próximo. E a gente precisa ter temor a Deus em tudo. A nossa oração tem que ser, Senhor, quando eu tiver que servir, quando eu tiver que abençoar, quando eu tiver que ajudar, ainda que eu não tenha, que o Senhor me dê a condição de ajudar com o que eu posso. Às vezes eu não posso ajudar com dinheiro porque eu não tenho, mas eu posso ajudar dando um pedaço de pão, um pacote de macarrão. Às vezes eu posso simplesmente ir lá na casa da pessoa, fazer uma visita para ela para saber como é que ela tá. Fazer uma oração para ela. Às vezes eu não posso nem me envolver com essa pessoa por um motivo de força maior, mas então na minha casa eu vou orar pedindo ao Senhor que abençoe essa pessoa. E eu intercedo pela salvação dela. Mas ficar parado, indiferente à desgraça alheia, isso Deus não gosta. Mas aqui continua. No entanto, dizeis, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel. Não é o meu caminho direito? É Deus falando com eles. Quer dizer, eu é que estou errado? Não são os vossos caminhos tortuosos? Ah, então eu, Deus, estou errado e vocês estão certos. Entendi. Desviando o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá.
Mas convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida. Pois se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. No entanto, diz a casa de Israel, Ezequiel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel? Quer dizer, eu que estou errado? E não são os vossos caminhos tortuosos? Vocês que estão certos? Portanto, diz o Senhor, eu vos julgarei. A cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e as iniquidades não vos servirão de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um novo coração e um novo espírito. É Deus pedindo para eles se arrepender. É Deus pedindo para eles criar no coração deles um coração novo e um novo espírito. Pois por que morrereis, ó casa de Israel? Deus está falando, mas por que você tem que morrer, ó pecador? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, por favor, Deus fala aqui, olha, portanto, convertei-vos e vivereis. Uau! Deus, ele começa falando dos pecados, que o filho não paga o pecado do pai, nem que o pai paga o pecado do filho. Aí ele repete. Depois ele fala, né, que aquele que pecou, se você se arrepende, Deus perdoa também, mas aquele que era santo, que era justo, se peca, Deus vai esquecer as coisas boas que ele fez e vai punir por causa da transgressão que ele foi pego no ato, no momento. Aí depois eles falam, então culpado é Deus, Deus tá errado, que as coisas que ele faz tá errado, e Deus fala, não, o meu caminho é justo, o seu é que tá errado, por que você pensa assim? E aí no final Deus vira com muita paciência, meus irmãos, por que tem que ter muita paciência? E ele pede a eles que se convertam. Deus, ele ainda termina essa conversa com Ezequiel pedindo, olha, convertam-se dos seus pecados. Porque eu, Deus, não tenho prazer na morte do injusto. Ele não tem prazer na morte de ninguém. Cada vez que uma alma vai embora pro inferno, Deus, ele não se regozija. Viu? Pecou contra mim? Foi rebelde contra mim? Fez e aconteceu? Toma, bum, vai pro inferno. E eu gosto, porque você tem que estar lá porque você merece. Não. A Bíblia diz que Deus é bom. E se Deus é bom, Deus não pode ter alegria na desgraça do próximo. Deus sofre, Deus não é alegre. Deus não gosta de ver uma pessoa indo pro inferno. Por isso ele fala, criai em vós coração novo e espírito novo. Porque o coração é a alma. É quando Deus fala que a nossa alma precisa mudar os seus sentimentos, ter consciência, ouvir a consciência, buscar realmente a orientação de Deus. E automaticamente muda também o espírito, porque a Bíblia fala que aquele que não está em Cristo é morto, já morreu. E morto em espírito também. E espírito vai também para o inferno. Porque se Deus fala que tem que ter um espírito novo, significa que um espírito que não for renovado em Deus, ele não entra no céu. Porque a Bíblia diz que no céu não vão entrar os pecadores. Lembrando que Satanás e seus anjos caídos são todos espíritos. Se todo espírito volta para Deus, como diz a palavra de Deus, diz que o espírito vem de Deus, ele volta para Deus. Às vezes as pessoas interpretam que a pessoa quando vai para o inferno, o espírito vai para Deus, não sei aonde que ele coloca esse espírito, e a alma vai para o inferno. Não. Ele volta para Deus no sentido, ele sai daquilo que ele fez, dos seus atos de maldade, porque Deus vai punir. E Deus, tendo a autoridade de decidir o que fazer com aquele espírito, ele o pune. Ele volta para Deus, ele sai daquele habitar que até então ele estava. Se você que está me ouvindo é pecador e vai morrer no pecado, o seu espírito volta para Deus, Deus pega esse espírito e julga esse espírito no dia do grande trono branco. E o manda para o lago de fogo e enxofre por toda a eternidade, onde o fogo não se apaga, onde o verme não morre, onde há choro e ranger de dentes. Meus irmãos, Ezequiel, capítulo 18. Eu recomendo a vocês, depois que leiam tudo de novo, com o Espírito Santo, mostrando para vocês o que foi dito.
Mas eu quero dizer mais uma vez, Jesus está voltando. E Jesus não está voltando daqui 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 50 ou 100 anos. Jesus está voltando a qualquer momento. Eu confesso para vocês que eu já não estou mais acompanhando tudo que está aí fora, todas as notícias, todos os fenômenos, todos os sinais. Eu resolvi descansar um pouco meu coração e me focar a ouvir o que Deus quer de mim, a reforçar essa certeza de que nós estamos doentes no pecado e a gente precisa se fortificar em Deus todos os dias, a estar com o Senhor todos os dias da nossa vida, porque senão nós vamos perecer, porque a alma que pecar, essa morrerá, ou essa vai ficar na grande tribulação. Não vale a pena. Deus fala no final, por que que você tem que morrer, ó injusto? Por quê? Converta-te dos teus caminhos, dos teus maus caminhos, converte-te. Cria em ti um coração novo, um espírito novo. Renova-me, Senhor, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor. Põe em mim o teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Não tem a canção? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. É linda essa canção, é linda. Olha como é que o Espírito Santo nos traz à memória aquilo que nos dá esperança. Aleluia. Meus amados, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a Deus por esse maná. Eu agradeço a Deus por essa bomba no meu coração no dia de hoje, no coração dos irmãos. É um renovo. É um renovo. Vamos continuar meditando na palavra de Deus enquanto Deus nos der força. Porque nós vamos descansar. Ainda não está na hora. Vamos vigiar. Mas ainda vai chegar um dia em que nós não precisaremos mais preocupar com nada disso. A gente só vai viver glorificando a Deus na presença dEle, contemplando o seu amor, a sua glória pessoalmente, porque eu, já lendo Ezequiel 18 aqui depois, antes de fazer esse vídeo, já coloquei numa choradeira aqui, chorava, falei, oh meu Deus, como que o Senhor é lindo, como que o Senhor é justo, como que o Senhor é bom. Aí depois passou e agora eu tô aqui com os irmãos, porém imagina ver essa justiça de pessoa, com os nossos próprios olhos, poder contemplar Deus tão de pertinho, falou, meu Deus, como que o Senhor é bom, como que o Senhor é maravilhoso, obrigado, porque o Senhor lembrou de mim. Nós vamos ter essa oportunidade, meus irmãos, nós vamos ter a oportunidade de ver Deus, de estar com Deus, de agradecer a Deus porque Ele nos salvou, de agradecer a Deus porque Ele nos ajudou, porque Ele nos deu o seu Espírito, habitando dentro do nosso coração, porque Ele deu Jesus naquela cruz, que morreu com tanta tristeza ali, que morreu diante de tanto sofrimento por nós. E assim, eu abençoo a cada um dos irmãos com temor, com consciência, com discernimento, com sensibilidade de coração no dia de hoje, para que você repense bem a sua vida. Por mais que você, meu amado, está sofrendo e isso te levou a se afastar de Deus, eu te digo, não vale a pena. Por tudo que Deus fez por você, não vale a pena se afastar dele. É quase um ato de ingratidão involuntário da sua parte para com o Senhor. Foque em Deus. Foque na bondade, na justiça, na pessoa de Deus. Porque se você foca em Deus, os seus olhos se direcionam para Deus, eles saem de cima de você. Se você foca em Deus, a sua atenção vai para Deus, ela sai de cima de você. E você não olha para você mesmo e pensa só em você mesmo, mas você começa a olhar para o Criador, Redentor e Santo da tua alma. Amém, meus irmãos? E assim eu vos deixo uma bela
semana, o resto de semana. Não sei se a gente amanhã vai estar aqui, mas Deus o sabe. Que vocês possam ser muito abençoados, tá bom? Jesus abençoe a todos. Amém, amém e